Bom dia, gente. Vou esperar só um minutinho, tá? O pessoal entrar para eu começar a explicar. Gente, coloquem o sobrenome de vocês, porque para eu poder fazer a chamada aqui certinho, fazendo favor. Beatriz ali tá sem sobrenome, não sei qual Beatriz que é. Isabela ali que tá iPhone de Isabela, também não sei qual Isabela que é. Tô só anotando aqui quem tá, gente? Já começo. Rafaela Ferreira.
Gente, a última pessoa que entrou aí, que tá iPhone, arruma o nome aí para eu ver quem que é. Vocês não estão me ouvindo, gente? Agora que eu vi ali no chat. Deem um alôzinho ali, se alguém está me escutando. Ah, beleza. Ah, ó o famoso, o famoso Teodoro. Que lindo! Gente, eu vou começar aqui então. Deixa eu só abrir a aula aqui. Gente, então prestem atenção aí, tá? Façam as anotações, que eu vou ensinar para vocês um exercício agora. Não sei se vocês já viram aí no estúdio da coordenação, mas a gente vai ter prova e a gente vai ter trabalho. Já estão sabendo disso? Então, a gente vai ter um trabalho valendo 2,5 pontos,
que é esse exercício que eu vou passar para vocês agora. A gente vai ter a prova valendo 5, tá? E a EP valendo 2,5. Então, tá tudo explicadinho, certinho lá no estúdio da coordenação para vocês, tá? Então, dei uma olhadinha lá. Então, eu vou explicar para vocês esse exercício aqui de carga térmica. E aí, vocês têm lá no estúdio um exercício bem parecido com esse, que depois eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, que vocês vão fazer. Vocês têm até amanhã cedo para me mandar por e-mail, tá? Então, vai ter 24 horas para fazer o trabalho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Então, gente, a gente ficou também sabendo quinta-feira sobre essa questão das provas, tá? Então, as provas vão ser na semana que vem, começam no horário das nossas aulas. E aí, esse trabalhinho também que a gente vai ter de cada disciplina. Então, eu vou explicar para vocês aqui. Na aula passada, a gente falou sobre a gente fez as continhas lá, né? De densidade de fluxo de calor e fluxo de calor, tanto das paredes, né? Quanto dos vidros, são dos fechamentos opacos e transparentes. Então, quando a gente tem um ambiente, a gente tem que entender o que gera calor dentro dele. Tá? Então, o que está fechando esse meu ambiente, a parede, o vidro, né, que está fazendo o fechamento, ele vai fazer com que eu tenha uma entrada de calor através dessas superfícies. Além dessa entrada de calor que vem lá de fora para dentro, o que mais vai aquecer o nosso ambiente, né? Vai aquecer também as pessoas que estão lá dentro, se a gente tem equipamentos, se a gente tem alguma iluminação que gera calor. A gente também vai ver que tem um pouco de entrada de infiltração de ar através dos fechamentos. E por que a gente precisa saber disso? Porque daí a gente vai saber o quanto de calor está sendo gerado dentro do ambiente e a partir disso a gente consegue calcular qual seria o ar-condicionado necessário para retirar todo o calor do ambiente. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer essa conta, a gente vai procurar a pior situação possível. Então, qual o dia que eu teria mais calor nesse ambiente? Tá? Depois eu vou mostrar para vocês uma tabelinha onde a gente encontra essa quantidade de calor, tá bom? Então, eu vou ensinar primeiro como que a gente calcula, depois eu mostro lá para vocês. Então, aqui eu vou abrir o slide grandão. Acho que eu vou ter que... Opa. Tá, então vamos lá. Tem gente querendo entrar aqui. Gente, então aqui, ó, vocês têm nos slides lá que tem de propriedades térmicas, no finalzinho do slide tem esse exercício. Então a gente tem uma sala, tá? Essa sala a gente tem lá, ela tá em Florianópolis. Essa fachada aqui, essa parte aqui da sala, é a parte que vai ter a entrada de calor, onde está essa janela. É uma fachada oeste ensolarada, tá? Tá aqui, ó. Então, a gente pegou aqui a radiação de 715 watts por metro quadrado para esse dia aqui, ó, 22 de dezembro, às 4 da tarde. Do lado de fora, a gente tem uma temperatura externa de 32 graus Celsius e do lado de dentro a gente tem uma temperatura de 23 graus Celsius. Dentro desse ambiente, a gente tem 3 pessoas, a gente tem um computador, a gente tem 12 lâmpadas fluorescentes e essas lâmpadas têm reatores, tá? Então, tem 6 reatores. Aí a gente tem essas 3 informações aqui que eu já vou explicar para vocês o que é. A parede que está recebendo o sol é uma parede simples, branca, que tem um coeficiente de absorção de 0,2 e uma transmitância de 2,94. O vidro da janela é um vidro simples
que tem um fator solar de 0,87, uma transmitância de 5,79, e essa janela, ela tem uma infiltração de ar de 10%, tá? Isso também eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que é. Então, quando a gente vai fazer a conta da carga térmica, eu dividi ela em 6 passos para vocês entenderem, para vocês fazerem a continha e ficar mais organizado, tá? Então, primeiro, a gente vai calcular quanto de calor está entrando pelo fechamento opaco, por essa parede branca, tá? É o que vocês fizeram na semana passada, no exercício da semana passada. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é o ΔT, a diferença de temperatura. Então, do lado de fora está 32, do lado de dentro está 23. Então, a gente tem lá um ΔT de 9 graus Celsius, tá? A diferença de temperatura. Tranquilo, né? Até agora. Como a minha parede está ensolarada, a gente tem que calcular lá a temperatura sol-ar. Então, eu tenho coeficiente de absorção, que é 0,2, a radiação, que está batendo na minha parede, é de 715, e ali, por último, minha resistência superficial, que é 0,04. Então, a nossa temperatura solar dá 5,72 graus Celsius. Agora, eu vou para a minha continha, ó. Densidade de fluxo de calor, que é o Qzinho. A transmitância, 2,94 vezes o ΔT, que é 9, e a temperatura solar, que é 5,72. Então, a densidade de fluxo de calor dessa minha parede está 43,28 watts por metro quadrado. E aí, eu preciso, então, saber quantos metros quadrados eu tenho nessa parede. Então, eu tenho lá uma parede de 5 por 2,70, só que eu tenho que descontar a área da janela, tá? Então, 5 vezes 2,70 menos 5 por 1,10, que é a área da minha janela. Então, a minha parede, a parte de parede, tem 8 metros quadrados. E aí, eu vou multiplicar o Qzinho, 43,28, vezes 8. Então, o fluxo de calor que está passando pela parte da parede é de 346,24 watts, tá? Então, essa informação eu vou guardar ela, que eu vou usar ela lá no final para fazer a soma total. Agora, eu vou calcular quanto está entrando de calor através do vidro. Então, etapa 2, fechamento transparente, tá? Então, o fechamento transparente, a gente precisa da transmitância do vidro, ó, tá aqui, 5,79. O ΔT, que é 9, igual que a gente já calculou lá no fechamento opaco. O fator solar, que é quanto de calor passa diretamente pelo vidro, que é 0,87. E a radiação que está batendo nele, que é 715. Então, aqui a gente tem um total de 674,16 watts passando por cada metro quadrado de vidro. Então, vamos ver quantos metros quadrados de vidro a gente tem. Olha lá, ó. 1,10 por 5. Então, eu tenho 5,5 metros, tá? Quadrados ali de vidro. E aí, eu multiplico o que eu achei lá no Qzinho pela área do vidro, tá? Então, pelo vidro vai passar 3.707,88 watts. Então, primeira etapa, calculei o fechamento opaco. Segunda etapa, calculei o fechamento transparente. Então, isso é quanto de calor que está passando pela parede e quanto de calor que está entrando pelo vidro. Agora, a gente vai ver quanto que eu tenho de calor gerado pelos ocupantes, pela iluminação e pelos equipamentos. Essa é a nossa terceira etapa. Essa é a parte mais fácil, que é só a gente multiplicar quantas pessoas a gente tem pelo tanto de calor que cada pessoa está gerando. Então, eu coloquei lá, eu tenho 3 pessoas, cada pessoa gera 150 watts de calor, então a gente tem lá 450 watts. Iluminação, a gente tem as 12 lâmpadas, vezes 40, e a gente tem lá os 6 reatores, vezes 23. Eu tenho um total de 618 watts de calor gerado pela iluminação. Os equipamentos, eu só tenho um computador,
está gerando 400 watts de calor. Então, 1 vezes 400, tá tranquilinho, beleza? Vou guardar essas 3 informações também. Agora, entra uma partezinha nova que a gente não aprendeu ainda, que é a entrada de ar pela infiltração. A entrada de calor pela infiltração. Então, o meu ambiente, mesmo que as janelas estejam totalmente fechadas, elas não são 100%. Tá? Então, a gente tem uma troca de calor que vai acontecer por essas aberturas. Então, tem frestinhas nas janelas, nas portas, por onde a gente tem uma entrada direta, né, de ar quente lá de fora para dentro. E esse calor ele é dividido em dois: calor sensível e calor latente. Tá? Então, o calor sensível ele está relacionado com a temperatura e o calor latente está relacionado com a umidade. Então, como que a gente calcula esses dois tipos de calor? O calor sensível, que está aqui, ó, a gente vai ter lá a densidade do ar, tá aqui, ó, é sempre 1,2, tá? A gente tem o calor específico do ar, que é 1000 joules por quilograu Celsius. Aí aqui a gente tem o volume de vazão, que eu já vou explicar o que que é, e o ΔT, que é a diferença de temperatura interna e externa. O volume de vazão aqui é o quanto de ar está sendo trocado no ambiente a cada segundo. Então, o que que a gente tem aqui nessa fórmula? Ó, infiltração, então a nossa janela, no caso, ele tem 10% de infiltração, vezes o volume da sala, dividido por 3.600. Tá? Então, a gente vai fazer essa continha aqui. E para calcular... Ai, que ficou errado, gente. Aqui o calor latente, tá? LA. A gente vai usar também aqui a densidade do ar, o calor específico do ar, o volume de vazão. Só que aqui a gente tem o ΔH, que é o valor de entalpia. Eu já dei esse valor lá no exercício para vocês, tá? Lá no enunciado do exercício. E aí o calor gerado pela infiltração de ar vai ser a soma do calor sensível mais o calor latente. Então, ó, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui. Ó, então, vocês têm aqui, ó, calor específico, densidade do ar e a diferença de entalpia, o ΔH, que é 52. Agora, a gente vai aplicar a fórmula. Então, vamos voltar lá. Opa, aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui na infiltração de ar é calcular o volume, tá? Então, esse volume de vazão. Então, a nossa infiltração é 10%, então 0,1, vezes 8, vezes 5, vezes 2,70, que é o volume do nosso ambiente, tá? Ó, vou voltar aqui no desenho do volume do nosso ambiente, ó. Então, ele tem 5 por 8 por 2,70, tá? Então, esse é o volume do meu ambiente. E dividido por 3.600. Então, esse volume de vazão dá 0,003 metros cúbicos por segundo. O calor sensível, eu vou calcular aqui, ó, 1000 vezes, né, que é o calor específico do ar, vezes a densidade, vezes o volume que a gente calculou aqui, vezes 9, que é o nosso ΔT. Então, a gente tem uma entrada de 32,4 watts. E o calor latente, 1000 vezes 1,2, vezes 0,003, vezes 52, que é o meu ΔH. Tá? Então, tem uma entrada de 187,2 watts. Então, eu somo o calor sensível com o calor latente e eu tenho ali uma entrada de calor de 219,6 watts por essas frestas da janela, tá? Aí a quinta etapa do nosso exercício é a gente somar todos esses calores ali que a gente calculou. Então, eu vou somar o calor que vem pelo meu fechamento opaco, mais o calor que vem pelo meu fechamento transparente, mais o calor gerado pelos ocupantes, mais o calor gerado pela iluminação, mais o calor gerado pelos equipamentos e mais o que vem por infiltração de ar. Então, vocês sempre vão ter esses
6 elementos aí para somar. E aí, então, eu coloquei ali os valores, tá? Que eu peguei ali dos, né, que a gente fez, e a gente tem um total de 5.741,72 watts, tá? Então, é a quantidade de calor que vai ser gerada nesse meu ambiente lá no dia 22 de dezembro, às 16 horas, né? Então, seria lá no nosso solstício de verão. E aí, a minha sexta etapa é descobrir que tamanho que precisa ser o ar-condicionado para que ele retire todo esse calor que está sendo gerado no meu ambiente. Então, cada um watt, ele vai precisar de 3,412142 BTUs por hora, tá? Então, para eu tirar 1 watt de calor, eu preciso dessa quantidade de BTUs por hora no meu ar-condicionado. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar a quantidade de calor que eu preciso retirar por esse valor de BTUs por hora. Eu preciso tirar lá 5.741,72 watts, multiplico por 3,412142 e aí eu descubro ali que para eu retirar todo esse calor do ambiente, eu preciso de pelo menos 19.591,56 BTUs por hora. Então, o meu ar-condicionado, ele precisa ser, né, ter uma quantidade de BTUs maior do que esse valor que eu coloquei aí, né, que deu a nossa continha, tá? Então, esse que é o processo do nosso trabalho de cálculo de carga térmica. Então, eu já vou mostrar aqui o trabalhinho de vocês vão fazer todas essas continhas e vão me dizer com que tamanho que precisa ser o ar-condicionado para retirar o calor da sala, né, do exemplo que eu postei para vocês, tá? Aqui vocês têm todas as fórmulas que a gente aprendeu, tá? Vocês vão ter essas informações para fazer a prova. Então, tem a fórmula de resistência, resistência em paralelo, transmitância, densidade de fluxo de calor, tem tudo certinho aqui, tá? Para vocês olharem. E eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Deixa eu só sair aqui um pouquinho, ver quanto tempo a gente tem ainda. Eu tô gravando essa aula, tá, gente? Daí eu vou colocar no YouTube, já vou colocar no YouTube e já vou postar para vocês lá no estúdio. A prova vai ser no dia da aula, tá? A nossa prova vai ser no dia... As provas começam no dia 24, na sexta-feira. Daí a nossa prova vai ser no dia 27, tá? Eu já vou pôr essas informações também lá no estúdio para vocês. Deixa eu só abrir aqui o trabalhinho de vocês. Gente, as provas, elas vão ser mandadas para vocês e vocês vão resolver aí em casa e mandar por e-mail para a gente, tá? Mas aí cada professor vai fazer do seu jeito. A gente vai mandar um arquivo para vocês e vocês vão fazer e mandar para a gente por e-mail. Então, acho que vocês, se eu não me engano, vocês vão ter, tipo, das 8 da manhã até no outro dia para mandar, tá? 24 horas. Igual funciona o nosso fórum. Gente, ó, então esse é o trabalhinho de vocês, que tá lá no estúdio para vocês fazerem. Então, eu vou ler aqui com vocês, se vocês quiserem, né, depois abrir aí. Então, olha lá, o ambiente a seguir, deixa eu aumentar um pouquinho. O ambiente a seguir tem a sua fachada, que é a parede com janelas, exposta ao sol. Através das informações a seguir, escolha qual o melhor tipo de fechamento opaco para que o ganho de calor seja o menor possível. Calcule a carga térmica total do ambiente e indique a quantidade de BTU por hora
necessária para esta carga, tá? Então, é uma sala que está na cidade de Maringá. A fachada dela é essa daqui, oeste ensolarada, que é a fachada com janelas. Dia 22 de dezembro, às 4 da tarde, eu tenho uma radiação nesse dia, nesse horário, 704 watts por metro quadrado. Eu tenho uma temperatura externa de 32, uma temperatura interna de 21. O meu ΔH é 52, calor específico é 1000, a densidade do ar é 1,2, resistência superficial externa 0,04. Tem 4 pessoas dentro da sala, 3 computadores, 3 impressoras, 6 lâmpadas fluorescentes e 3 reatores, tá? E vocês têm aqui, vou pular aqui para o fechamento transparente primeiro. As janelas são de vidro transparente, 3 milímetros, que tem transmitância de 5,79, fator solar de 0,86 e a infiltração é de 10%. Aqui no fechamento opaco tem uma coisinha que muda do exercício que eu fiz com vocês, que eu quero que vocês escolham qual dessas duas opções de parede vai me dar o menor fluxo de calor, menor ganho de calor. Então, o que vocês têm que fazer para descobrir, né, a opção 1 ou a opção 2? Vocês têm que calcular, anotem aí, vocês têm que calcular a densidade de fluxo de calor das duas opções, o Qzinho das duas opções, e aquele que der a menor densidade de fluxo de calor é o que a gente vai escolher para fazer o nosso exercício. Tranquilo? Então, cálculo o Qzinho das duas paredes, a que der menor, vocês vão escolher para fazer o exercício. Aqui vocês têm as fórmulas também. Então, vocês vão fazer igualzinho eu fiz ali com vocês nesse vídeo, tá? Vão calcular o fechamento transparente, o fechamento opaco, vão calcular a infiltração de ar, os ocupantes, os equipamentos, a iluminação. E aí vocês têm, então, daí para me entregar isso até amanhã, né, às 8 da manhã. Vocês podem me mandar por e-mail, tá bom? Eu já vou deixar daí as instruções certinho ali no fórum. E se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando. Deixa eu ver. Aqui as perguntas. Estão perguntando sobre a EP. Sim, a EP ficou para agora. Sexta-feira, né? Isso. A Maju perguntou ali, né, da lista de exercícios. Vocês têm 24 horas para me mandar, até amanhã às 8. Vou explicar, então, de novo aqui sobre as paredes, que o nosso tempo está acabando. Vocês têm duas opções aqui de parede, tá? Então, uma parede de tijolo de 6 furos circulares e uma de 6 furos quadrados, tá? Elas têm transmitâncias diferentes e coeficientes de absorção diferentes. Então, vocês têm que calcular o Qzinho, que é a densidade de fluxo de calor, para as duas paredes. A que der a menor densidade de fluxo de calor vai ser a parede escolhida, porque vai ser a parede que tem o menor ganho de calor para esse ambiente. Tá? O que mais tem ali? Bom, gente, a EP ela vai ser entregue lá pelo sistema mesmo, tá? De AEP, eu acredito. Ou que a AEP tem, cada turma tem um professor responsável. De vocês, se eu não me engano, é a Patrícia? Mas aí vocês têm que ver certinho daí com o professor da EP de vocês, tá? Sobre essas questões das entregas que eu não sei muito bem. Isso, acho que a Patrícia vai explicar, tá? Então, o meu trabalho, tá? Vamos falar aqui do trabalho. Então, vocês vão mandar por e-mail, podem fazer à mão e tirar foto e mandar, tá? Não precisa fazer no computador, que acho que é mais fácil fazer na mão, tá bom?
Então, eu vou deixar as instruções certinhas ali no fórum. Vou colocar essa aula ali no YouTube, já vou mandar para vocês. E aí, vocês têm, então, até amanhã, às 8 da manhã, para me mandar o trabalho, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu só dar um print aqui para ver quem está participando da aula. Já. Gente, então é isso. Eu acho que agora que eu pensei que eu acho que eu não pus o exercício no estúdio, não estou me lembrando. Vou dar uma olhadinha ali, tá? Qualquer dúvida eu vou estar lá no fórum, então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Isso, Ana Clara, esse trabalho vale 2,5. Ah, beleza. Ana Beatriz deixou um recadinho ali, dela tá aparecendo como iPhone. A Isabela perguntou ali do trabalho. Eu achei que eu tinha postado, mas agora que eu me lembrei que eu não postei, eu já vou colocar, tá bom? Pode mandar foto do exercício, tá? No meu e-mail, não tem problema. Acho que é mais fácil fazer na mão do que no computador.